Olá, meu nome é Gilciane Neves, faço parte do empreendimento de economia solidária chamado Ecopapel. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre como criar um coletivo de trabalho de economia solidária. Para criar um coletivo de trabalho da economia solidária, podemos desenvolver os seguintes passos. O primeiro, precisa existir vontade das pessoas de trabalhar em economia solidária, trabalhar coletivamente, desenvolver um processo produtivo que possa potencializar a emancipação de cada sujeito. O segundo é que tenha um número máximo de integrantes. Na economia solidária, para ser considerado um coletivo de trabalho, precisa ter 5 pessoas. Precisa ter 5 pessoas no coletivo e, ao mesmo tempo, essas pessoas precisam ter o interesse de trabalhar coletivamente. Após andar esses 2 passos, a gente precisa pensar e dizer que o coletivo já existe. O terceiro passo é fortalecer esse empreendimento, é fortalecer esse coletivo. Para fortalecer esse coletivo, pode ser criado rodas de conversa com temáticas como direitos humanos, políticas públicas, movimentos sociais e sobre os princípios da economia solidária. Assim, o coletivo pode se conhecer e perceber as lutas que devem ser compartilhadas coletivamente. Sabendo que cada pessoa vem de um lugar diferente, é preciso sintonizar os conhecimentos, é saber qual a dificuldade que cada um vem passando para assim poder pensar lutas compartilhadas. O quarto passo é pensar qual a finalidade deste coletivo. Por que a elite se originou? Qual a necessidade de cada um? O grupo deve refletir qual o seu objetivo de trabalho. Se é gerar renda, se é empoderar os integrantes, se é trabalhar coletivamente, se é comercializar ou alguma outra coisa. Para fazer essa discussão, pode-se utilizar a roda de conversa, pesquisas e visitas em coletivos já consolidados. Essas visitas, elas podem ser mensais, de forma que podem conhecer o processo produtivo quanto o processo formativo de cada coletivo. O quinto passo é pensar o produto ou serviço. É necessário que o coletivo pense quais os meios de trabalho que poderão ser comuns aos integrantes, ou mesmo quais os serviços que poderão ser ofertados pelo coletivo. Nesse sentido, pensar o que produzir ou ofertar para a sociedade é fundamental para que o coletivo tenha uma prosperidade. Essa reflexão pode ser realizada com a dinâmica de pensar qual a relação de cada participante com o trabalho, como foi sua trajetória e no que gosta de trabalhar. Visitas a coletivos para conhecer o processo produtivo. Como eu já tinha dito antes, pensar como produzir, o que produzir e qual a minha relação com isso é fundamental para unificar o coletivo. É importante que antes de escolher o que produzir, o coletivo pratique o processo produtivo de cada produto. Bom, depois de escolhido o que eu quero produzir, eu preciso aprender as técnicas de produção. Nessas técnicas de produção, a gente precisa pensar as seguintes linhas. Primeiro, eu preciso produzir, a sociedade precisa disso que eu estou produzindo. Segundo, a sociedade vai adquirir o meu produto, então existe um comércio para o meu produto. E terceiro, qual a minha relação com esse produto? Eu gosto do que eu produzo? Eu gosto do que eu faço? Sexto, pensar o comércio. Bom, que comércio é esse? Para quem eu vou ofertar esse meu produto? Né? Vai ser nos bares, vai ser nos mercados, vai ser em livrarias, vai ser em papelarias? Qual é o mercado? Que lugar? Que espaço? E em que momento eu vou estar comercializando o meu produto? No momento de pensar a comercialização, é bom que o coletivo responda as seguintes perguntas. Para quem vou vender? Qual a quantidade pretendo vender? E eu tenho a capacidade de vender? O sétimo passo é pensar a identidade do coletivo. Para a construção da identidade do coletivo, é fundamental conhecer e vivenciar os princípios da economia solidária. Autogestão, autonomia, solidariedade, cooperação, consumo consciente, comércio justo, respeito à natureza e valorização social do trabalho. Esses princípios já foram conversados na aula anterior.
A dinâmica sugerida para refletir e conhecer os princípios é dividir o grupo em pequenos coletivos para que cada um discuta um dos princípios da economia solidária e, posteriormente, compartilhe no grupo para contribuições e reflexões. Essa dinâmica possibilita pensar o sujeito a partir do seu lugar, né? O princípio a partir da sua prática. Em que momento eu vivencio esse princípio e aonde eu enxergo a existência dele. O 8º passo é a gestão. Em um coletivo de trabalho da economia solidária, todas as decisões são tomadas coletivamente. Elas podem ser de diferentes tipos. Decisões de produção, comercialização, comunicação, enfim, tudo depende da estratégia escolhida do coletivo. A proposta é que ao menos uma vez por semana o coletivo se reúna para poder tomar as decisões, porque senão sempre vai existir aquela relação de que um sabe mais, um sabe menos, um decidiu mais, um decidiu menos. A partir do momento que o sujeito se apropria do coletivo, se apropria do empreendimento, ele tem deveres e tem direitos. E dentro desses deveres e desses direitos, produzir, trabalhar e decidir faz parte de um trabalho, do processo do trabalho. Nas reuniões semanais, é importante que o coletivo volte várias vezes para validar as decisões já tomadas no início da formação do grupo, para que essas não fiquem apenas no discurso, e sim fazendo um elo entre discurso e prática, ação e reflexão. Neste sentido, não adianta tomar a decisão só uma vez, não adianta conversar só uma vez. A sociedade é dialética, o processo muda e se transforma a cada momento, e cada decisão precisa ser refletida a cada tempo desse processo. O 9º passo é a viabilidade econômica. Chega o momento de pensar a viabilidade econômica do processo produtivo. Ou seja, pensar o que eu preciso para produzir, quanto que custa, quais as estruturas fixas, materiais permanentes e os insumos que serão necessários. Quanto tempo é preciso para a produção e qual o valor do trabalho. Pois esses elementos ajudarão a pensar a criar as condições necessárias para realizar a produção. Aqui é importante que a gente possa refletir qual o valor do trabalho. Lembrando que um dos princípios é a valorização do trabalho humano. Qual o valor que eu tenho? Qual é a necessidade que eu tenho para sobreviver? Quanto custa eu existir? Fazendo essas reflexões, o sujeito consegue perceber o quanto ele é escravizado no sistema capitalista e o quanto que a economia solidária, a forma de organização da economia solidária, potencializa o crescimento do coletivo e do indivíduo. No mais, todos os materiais que foram apresentados aqui estarão disponíveis na plataforma e também como sugestões de leituras. Agradeço e tchau!